Exercício 10. Calcular os momentos de inércia para a seção transversal representada abaixo. Então aqui nós temos a seção transversal. É uma seção composta por um retângulo com as dimensões 60 por 40, mais um semicírculo aqui de raio 30. Eu deixei as informações do lado referente ao semicírculo, onde a gente tem aqui os valores de inércia, né, para cada um desses eixos que estão aqui representados, e o valor do y barra, que seria o centroide, né, a coordenada y do centroide, que está representada aqui por esse ponto, na figura onde eu estou passando o mouse. Bom, para a gente resolver, né, solucionar esse exemplo, primeiramente a gente precisa determinar qual é o valor da distância D. Né? O D aqui está representando a distância em relação, né, a esse lado direito até o ponto que seria o centroide. Né? Para a direção aqui dos 40 milímetros, a gente não precisa, tendo em vista que, devido ter simetria a figura, né, então a gente já joga o eixo X aqui na posição 20 milímetros. Já o Y, a gente precisa calcular o valor de D. Então, inicialmente a gente vai calcular o valor aqui de D, fazendo o somatório de x vezes A, dividido pelo somatório de A, né, onde A são as áreas e x seria a distância dessas áreas. A gente vai considerar aqui duas figuras, o retângulo 60 por 40 e o semicírculo, conforme está representado aqui, né, por esse tracejado, a divisão dessas figuras. Então, considerando a origem passando por essa região aqui, ó, onde eu vou marcar de vermelho, a origem está passando desse lado esquerdo, nós vamos calcular o valor de D. Então, a primeira valor de x aqui, né, em relação a esse eixo aqui de origem, seria 60 dividido por 2, que é a metade, então daria 30, que é o valor do x. E a área é 60 vezes 40, então ficou 60 vezes 40. Analisando agora a parte do semicírculo, nós vamos verificar qual que é a distância. Então, nós temos aqui 60 até esse ponto, ó, vamos só marcar aqui, ó. Até aqui seria 60, mais o valor do centroide, que eu já deixei a equação. Então, ficaria 4 vezes o raio, que é 30, dividido por 3π. Então, essa parcela aqui, ó, seria a parcela x que a gente encontrou, né, para o semicírculo, vezes a área, né, que é πr ao quadrado sobre 2, metade da área do círculo, dividido pela soma das áreas. E aí o valor de D deu 45,84 milímetros. Agora a gente vai calcular os momentos, né? Uma vez que a gente já tem a posição aqui do centroide, a gente pode calcular o momento considerando o teorema dos eixos paralelos. Só chamando atenção para um detalhe aqui, que é o seguinte: o teorema dos eixos paralelos, a gente vai analisar a figura por partes, né? Então a gente vai considerar essas duas figuras em relação ao eixo Y, que a gente marcou aqui com a distância D, e em relação ao eixo X. Porém, quando a gente analisa as informações que foram dadas aqui no enunciado desse exercício, a gente percebe que essa inércia ela foi dada para um eixo X que está passando na base do semicírculo e não no centroide. Então, para a gente aplicar o teorema dos eixos paralelos, a gente precisa ter a inércia que passa pelo centroide, né? A inércia para um eixo que passa pelo centroide. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar esse eixo X e transferir ele, né? A gente vai achar um outro X aqui, né? Como se fosse o X', por exemplo, para achar a inércia para esse eixo que passa pelo centroide. Ou transfere esse X para cá, ou então adota outro, né? Eu nem lembro como que eu fiz aqui, vamos só verificar. Eu chamei de X'. Então, é como se eu tivesse passado um outro eixo nessa posição aqui, ó. Tá? E agora a gente vai calcular qual seria, né, a inércia para esse semicírculo, considerando o X' ali, né, o eixo X' que é passando pelo centroide. Então, olha só, considerando o teorema dos eixos paralelos, nós temos que a inércia
vai ser igual ao somatório da inércia mais A vezes D ao quadrado, tá? Essa inércia aqui não é essa, embora eu coloquei a mesma simbologia, o I aqui representa para cada figura, e esse I seria o total. Só que como a gente vai analisar apenas para essa figura, o que eu vou fazer? Eu vou até descer aqui essa figura um pouquinho aqui, para ver se fica melhor de analisar. Então, olha só, a gente vai aplicar o teorema dos eixos paralelos para essa situação, tá? Então, a gente tem o valor da inércia, que é πr a quarta sobre 8, que eu coloquei aqui, igual a ix', que seria a inércia que passa, né, pelo centroide da figura, que é o que eu não tenho, mais a área, que é π vezes r ao quadrado sobre 2, vezes a distância ao quadrado. Então, ficou 4 vezes r dividido por 3π, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Esse 4r sobre 3π é o centroide. E o π vezes r ao quadrado sobre 2 é a metade da área do círculo. Então, se a gente trabalhar com essas informações e isolar o ix' aqui, né, resolvendo essa equação e simplificando, nós vamos chegar num valor de ix' igual a π sobre 8, menos 8 dividido por 9π, vezes r a quarta, né? Toda essa parcela vezes r a quarta. E aí a gente tem o valor da inércia passando, né, pelo x', né, pelo eixo que está no centroide. Bom, vamos calcular então, uma vez que eu já calculei, né, qual seria essa inércia, eu vou até apagar aqui, ó, para melhorar. A gente vai agora calcular a inércia em torno de y, né? Lembrando que a gente tem duas possibilidades de encontrar na bibliografia. A gente pode ter na direção y ou em torno do eixo. Se eu falo na direção y, eu estou trabalhando com uma inércia nesse sentido aqui, ó. Já se eu quero ter a inércia nessa direção, porém, eu quero especificar em torno de algum eixo, eu tenho que falar que essa inércia está em torno de x, né? Porque ela está girando aqui o x, tá? Então, uma inércia que está em torno de x ou que está na direção de y, a gente tem que as duas são iguais, tá? Bom, voltando aqui, ó, a gente vai calcular agora a inércia em torno de y, lembrando, né, pelo teorema dos eixos paralelos. Então, a primeira figura é um retângulo, a inércia do retângulo, né, a base vezes a altura ao cubo sobre 2. Só lembrando que a gente está calculando em torno do eixo, então a gente está considerando aqui, ó, a base ela é paralela ao eixo, então a base é o 40 e a altura seria o 60. Né? Então, base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área, 40 vezes 60, vezes d ao quadrado. Então, o centro dessa figura, a gente precisa achar, né, a distância do centro. Então, vamos marcar o centro dessa figura, está aqui no 30. Ó. Seria aquele ponto, né, que está no valor aqui de 30. Então, a distância D, né, que não é esse D aqui não, né, agora é outro D, tá? Então, aquele D do teorema dos eixos paralelos leva em conta a distância do centroide, né, da figura, até o eixo que a gente está analisando. Então, basta eu pegar aqui o valor de D, que é 45,84, menos essa distância aqui que vai até o centro, né, do retângulo, menos 30, e eleva essa subtração aqui, né, o resultado dessa subtração, ao quadrado. Mais a inércia agora do semicírculo, que está considerando aqui, né, o eixo passando pelo centroide, vezes 30 a quarta, na verdade, toda essa parcela aqui é da inércia, né? Π sobre 8 menos 8 sobre 9π vezes 30 a quarta, que é o R a quarta, né? Então faz parte da inércia que a gente calculou, tá? Lá estava como inércia, anteriormente, né? Estava como inércia x', devido a eu ter considerado o eixo x passando aqui, mas nesse caso aqui a gente está com o eixo y, né, na vertical, então não tem problema, basta a gente padronizar, né, uma forma de adotar isso para na hora de aplicar não confundir. Então aqui não tem como eu confundir, então eu achei mais fácil deixar assim, tá? Mais a área vezes d ao quadrado.
Então, obteve-se aqui uma inércia de 2,433 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Calculando agora a inércia em torno de x, do eixo x aqui, ó, nós vamos ter apenas que somar os valores das inércias das duas figuras, uma vez que a segunda parte da equação, né, se a gente pegar o teorema aqui dos eixos paralelos, AD ao quadrado. O valor de D agora vai ser zero. Então, pode desprezar essa segunda parcela, né? Tendo em vista que o eixo x, ó, ele está passando no centroide das duas figuras. Então, basta somar a inércia das duas figuras. Então, ficou base vezes altura ao cubo sobre 12. Lembrando, né, a base ela é paralela ao eixo analisado, né, quando a gente está calculando a inércia em torno do eixo. Então, base vezes altura ao cubo sobre 12, mais π vezes r à quarta sobre 8, aqui para o semicírculo. E aí a gente tem uma inércia de x, em torno de x, né, igual a 6,38 vezes 10 à quinta milímetros a quarta.